Ela é um dos estudos mais poderosos, rege o universo, está por trás de tudo, e é também aquilo que nos leva à frente. Entendê-la é, no mínimo, um desafio. A matemática é um jogo com regras lógicas, essencial para a nossa evolução, e é sobre ela mesma que vamos falar. Então, solta a intro. Todo estudo tem um começo, então vamos começar de 4.700 anos antes de Cristo. Mas que é um ano? Ok, nós temos plena convicção do que um ano é, mas por que ele é do jeito que o conhecemos? Voltemos à Babilônia, cujo calendário foi formado através da contagem de aparições da lua nova, e por isso era constituído de 12 meses lunares de 29 ou 30 dias. Mais tarde, por volta de 4.241 a.C., os egípcios desenvolveram seu próprio calendário. Ah, cara. Eles se basearam em duas enchentes consecutivas do rio Nilo definindo o começo e o fim de um ano, dividido em 12 meses de 30 dias e mais 5 dias dedicados aos deuses, aproximando de como é atualmente. E a matemática é, em boa parte, sobre isso. Identificação de padrões e desenvolvimento de ideias na construção de algo, como visto na trigonometria, onde os próprios povos babilônicos e egípcios usavam das razões dos lados de um triângulo para resolver problemas do cotidiano. Afinal, belas construções precisam de uma boa base matemática. O fato é que na geometria euclidiana há a existência de certas semelhanças entre triângulos, tais que fazem com que seus respectivos lados possuam uma razão fixa. Num triângulo retângulo, aquele que tem um dos seus ângulos internos reto, temos a seguinte situação, traçando sua altura relativa à hipotenusa. Dado que esse é o ângulo 1 e este 2, como aqui é o ângulo 1, aqui também será o ângulo 2. E como aqui é o ângulo 2, este será o ângulo 1 também. Enfim, temos que no triângulo inteiro, a razão do lado oposto ao ângulo reto pelo lado oposto ao ângulo 1 é a mesma no triângulo de baixo. E novamente, no triângulo inteiro, a razão do lado oposto ao ângulo reto pelo lado oposto ao ângulo 2 é a mesma no triângulo de cima. Tendo essas equações, manipulando-as e somando-as, usando a propriedade distributiva do produto em relação à soma, e lembrando que E mais D formam justamente nossa hipotenusa, temos que isso é A vezes A, que é A elevado a 2. E aqui temos o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sem perceber, construímos o nosso famoso Teorema de Pitágoras. E esse resultado é muito usado em geometria analítica, física, construção civil, porque te dá justamente o comprimento daquela semirreta inclinada, a hipotenusa, que tem relação com as semirretas perpendiculares entre si, os catetos. É bem conveniente. E por causa dessa percepção, dessa razão fixa entre lados de triângulos e retângulos, esse conhecimento é passado até hoje em nossas escolas. Isso é possível pela forma em que a geometria é formada, essa sendo a euclidiana, que possui seus axiomas, a sua base. O teorema é apenas um achado específico, uma certa relação entre coisas quando sob condições específicas, e há muitos outros por aí os quais não se sabe quando serão descobertos. E claro, temos os números, os atuais que são formados pelos algarismos de 0 a 9, que nos levam a declarações do tipo todo número real multiplicado por si mesmo resulta num número não negativo. É? Vejamos, seja este número real A, caso seja positivo, realmente dá um número positivo. Caso seja zero, bom, dá zero. E caso seja negativo, negativo com negativo dá positivo. Às vezes separar em casos dá certo também. Sabe de uma coisa que usa isso? O princípio da indução matemática. Frequentemente usado como método de prova, esse princípio está ligado com a separação dos casos em um elemento inicial e em provar que se funciona para o elemento arbitrário, funciona também para seu sucessor. E por osmose, BUM! Provou-se para uma infinidade. Imagine que é como um efeito dominó, onde é a primeira peça que precisamos empurrar para que ela caia, e garantindo que se uma peça cai, a peça em seguida também cai, mostramos que todas as peças caem pelo nosso empurrão inicial. É algo legal e eu tenho um problema interessante no qual usar esse princípio. Então, suponha um tabuleiro quadriculado com 2 elevado a n quadrados de lado, ou seja, 2 elevado a n ao quadrado, quadrados no total desse tabuleiro.
Se retirarmos um quadrado do canto desse tabuleiro, nós poderíamos preencher esse tabuleiro com esse tipo de peça. E nós provaremos para n a partir de 0. Testaremos para n igual a 1 igual a 2 também, apesar de não ser necessário, mas apenas para mostrar a intuição e a séria desconfiança de que isso seja verdade. Então vejamos, se n é igual a 0, então 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 0, que é 1. Então temos um tabuleiro com um quadrado de lado. Ou seja, o tabuleiro é realmente só um quadrado. E nós vamos ter de tirar justamente esse quadrado. Então nós vemos que nós não precisamos de peças para preencher esse tabuleiro. Então, está verificado. Se n é igual a 1, então 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. Então teremos um tabuleiro quadriculado com 2 quadrados de lado, ou seja, 4 quadrados no total. Nós tiramos o quadrado do canto e nós vemos facilmente que dá para preencher esse tabuleiro com apenas uma peça. Então para 1 também está verificado. Agora, se n é igual a 2, então 2 elevado a n é igual a 2 elevado a 2, que é 4. Então nós teríamos um tabuleiro já um pouco maior, com 4 quadrados de lado, ou seja, 16 quadrados no total. Nós tiramos o quadrado do canto e dá para preencher esse tabuleiro assim. Então nós verificamos que para n igual a 2 também dá para preencher o tabuleiro. E agora sim aplicamos o princípio de indução matemática. Nós supomos que isso vale para 2 elevado a n, seja um n arbitrário, e nós vamos provar que vale para o sucessor de n, para n mais 1. Então nós temos de provar que se isso vale para 2 elevado a n ao quadrado, que é o número de quadrados num tabuleiro com 2 elevado a n quadrado de lado, menos 1, que é quantos quadrados devemos preencher com as peças, então isso também vale para 2 elevado a n mais 1 ao quadrado menos 1. Nós podemos perceber que a peça contém 3 quadrados. Então isso significa que, supondo que vale para n, 3 divide este número aqui. Ou seja, trabalhando com o módulo 3, nós vemos que 3 é congruente a 2 elevado a 2n menos 1. Só que 3 é congruente a 0 no módulo 3. E aqui multiplicamos os dois lados por 2 elevado a 2. Fazendo as devidas contas, chegamos à conclusão de que vale para n mais 1. Chegamos onde queremos provar. E claro, precisamos provar a proposição no próprio tabuleiro, principalmente. Vamos tomar aqui então um tabuleiro com 2 elevado a n mais 1 quadrados de lado, dividido em 4 partes, contendo então 4 tabuleiros de 2 elevado a n quadrados de lado. E nós supomos exatamente que para esse tipo de tabuleiro é válida a teoria. Então podemos encaixá-lo no canto superior direito, girando no sentido horário, e também no canto inferior esquerdo, girando no sentido anti-horário. E também encaixando uma cópia na parte restante. Assim, visualmente, sobram apenas os 3 quadrados que fizemos aparecer convenientemente no centro que preenchemos com mais uma peça, e pronto! Conseguimos provar que podemos preencher esse tabuleiro maior, e ainda podendo calcular quantas peças são necessárias, tomando como P o número de peças necessárias para preencher o tabuleiro com 2 elevado a n quadrados de lado. Então, pelo princípio de indução matemática, a nossa teoria é verdadeira. E dá certo. Quem percebeu isso com certeza facilitou a vida de muita gente. No fim, a matemática é um instrumento para facilitar nossa vida, quando usada de forma correta. Posso dizer que com certeza facilita a vida de ninguém quando lhe é apresentada a fórmula de Bhaskara. Afinal, aquilo é difícil de decorar e compreender, e tem de ser válido. Alguém precisou tirar aquilo de algum lugar. Mas de onde? Vamos construir conhecimento. Já é conhecida a forma de uma equação em segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Já partindo do pressuposto que se arranja a equação dessa forma, é uma condição da hipótese. Assim como para fazer um bolo é necessário quebrar os ovos. Ah, cara... Então, temos isso. Né? Ah, deixa eu corrigir esse C aqui. Pronto. Menos mal. Agora a saída daqui que vejo é transformar essa coisa feia em algo dessa forma, mais bonita, que possui essa forma expandida. Então temos que igualar isso a isso. Ah, é esse
S ao quadrado é um problema, né? De pequena correção. Ok. Então r ao quadrado será ax ao quadrado, ou seja, nosso r será isso aqui. Tendo isso, e que 2rs é bx, então isso fica melhor assim. Ok, podemos prosseguir dessa forma. Isso não tá bom aqui, vai pra lá. É bom vocês ficarem numa fração só. Aplicamos raiz quadrada aqui. Tá ficando bonito, mas precisa de um toque a mais ou um raiz de A. Mais uma pequena correção. Outra aqui. E finalizamos. E eis a fórmula, ela facilita a vida de quem precisa, torna a resolução mais rápida, porém sem o processo de desenvolvê-la fica vaga. A matemática é uma ciência e nela se constrói conhecimento. Este é usado para nosso benefício e já não usamos mais quando temos o que queremos em mãos, entretanto, precisaremos dele de novo caso viermos a nos deparar com uma situação que requeira tal conhecimento. O dia a dia nos traz problemas não matemáticos, obviamente. É comum ter de descobrir a melhor rota de ônibus para um lugar, de preferência mais barata, ou como acumular 1 milhão sem necessariamente acumular todo esse capital. Geralmente trazemos o mundo à matemática, mas esse último problema já é bem matemático. Vamos construir conhecimento? Afinal, todos querem dinheiro, né? Comecemos com uma suposição. Você economiza R$ por mês durante N meses e mensalmente aplica a economia a um juros de I ao mês. Assim, no início de todo mês, se investe R$ e no fim de todo mês já é aplicado juros ao capital investido. Podemos raciocinar desta forma, analisando a economia de cada mês. A economia do primeiro mês se tornou nisso, com os rendimentos. A do segundo mês rendeu 1 mês a menos, sendo isso aqui. A do terceiro mês segue a mesma linha, até a economia do mês N, que rendeu em apenas 1 mês. Agora, somando os rendimentos, temos isso, e vendo que o S repete em todas as parcelas, fazemos isso. E isso aqui pode ser visto como a soma de uma progressão geométrica. E eu vou ordená-la aqui de forma crescente para facilitar contas. Assim aquela soma se torna isso aqui, e pronto. Temos a fórmula, que novamente exige o conhecimento de juros compostos e progressão geométrica, além da hipótese dada, tendo em vista que as medidas devem coincidir. Por essa fórmula podemos conferir que, por exemplo, uma pessoa que investir R$2.000 por mês a um juros de 0,5% ao mês, após 251 meses, ou quase 21 anos, terá atingido R$1 milhão acumulados, quando no mesmo período terá investido só um pouquinho mais da metade disso. Então, vimos soluções de algumas formas, provas e criações de teoremas através dos instrumentos matemáticos à disposição, o que nos leva a ver que nossos resultados são apenas modos diferentes de se ver a situação dada ou problema, conferidos pela obediência às regras impostas da matemática para que não venhamos a comprometer o processo. Nós, seres humanos, temos a incrível capacidade de perceber padrões, de forma que podemos usar isso a nosso favor. Isso envolve identificar, por exemplo, progressões geométricas, como já usado, e aritméticas, o que nos será útil na seguinte situação. Em League of Legends, cada jogador possui pontos de vida, ocorrendo de seu campeão morrer caso ela chegue a 0. Garen possui uma habilidade capaz de executar os vilões, causando uma redução nos pontos de vida do adversário diferente para cada nível no qual a habilidade possa estar. Sabemos que uma porcentagem de algo é ela simplesmente multiplicada por aquilo, então se dermos o nome compacto da vida perdida e identificarmos que esses termos estão em progressão aritmética, podemos transformar a função que era composta em uma única coisa, numa fórmula, que desdobra nisso. Considerando que queremos que o dano infligido seja no mínimo a vida atual do alvo para que o mesmo seja executado instantaneamente, e aplicando que a vida perdida é igual à vida máxima do alvo subtraída de sua vida atual, temos isso, que desdobra através de um pouco de álgebra, nessa fórmula final. E de repente, é fácil descobrir com quanta vida o alvo tem de estar para que, dados o nível da habilidade e a vida máxima dele, não resista ao dano. Claro que há fatores externos como os escudos, porém já é um passo enorme chegar nessa simplicidade. E aliás, a matemática é de fato simples.
sempre busca simplificar as coisas para nós. Por fim, vimos como o conhecimento foi construído, é e ainda será. Todavia, assim como no início, que venhamos a perguntar a nós mesmos, o que é tal conhecimento? Bom, para isso admito não ter resposta, mas posso ter certeza de que a matemática faz parte disso. E ela não é um bicho de 7 cabeças, é realmente um instrumento. Aprende-se a usá-la e quanto mais pratica, melhor é nela. Então, dou esse incentivo. Tendo visto as possibilidades, veja como tudo está ligado à matemática e à concretização instrumental dela. Sendo tal o meio com o qual se observa a natureza com um ponto de vista distinto, podendo admirá-la cada vez melhor. Se cuidem e até a próxima.